Fala nação, tudo bem? Não muito, né? Vamos falar desse jogo aí. E eu confesso pra vocês que eu fiquei broxado, cara. Broxado de chegar no final da temporada, ver o Corinthians fazendo um jogo melancólico, um jogo triste de se ver, um jogo sem padrão, desorganizado, lambança atrás de lambança. E dá aquela sensação assim, caramba, né? O ano inteiro pra isso. E o senhor VP? Eu vou ter uns dois dedinhos de prosa com vocês sobre ele. Gente, a escalação que ele entrou, eu até compreendo, o Yuri Alberto né, não podia jogar. Eu não achei vai de todo mal, embora não concordei com o Vital, mas ok, beleza, Vital, Renato Augusto, o Vital fez algumas boas partidas e tivemos azar, né? Aos 4 minutos lá o Mosquito se lesionou feio e acabou saindo. Então a gente tinha o Roger Guedes e o Mosquito, sai o Mosquito e fica o Roger Guedes. E o que eu esperava que ele fizesse? Quando eu li a lista de reservas, eu vi só o Giovani de atacante. Ora, se está saindo um reserva, um atacante, coloque outro atacante. Ele me coloca o Ramiro. Aí, olha só como é que ficou o time: Ramiro, Vital, Renato Augusto, Fausto Vera e Duqueiroz. 5 jogadores de meio. E aí a gente não fez mais nada. Sabe aquela coisa que você correr, correr, correr e atrás de nada, porque você não consegue chutar um chute no gol? Não tem atacante. O jogador de meia é jogador que gosta de dar mais um passezinho, passe de lateral, passe para lateral, mas não é cara que vai driblar dois, três e fazer um gol. Tá? O único capaz disso era o senhor Renato Augusto, que pode driblar um, dois e chutar e fazer um gol. Danilo, quando né, o Zidanilo fazia muito isso, mas o que a gente tem no elenco não faz. Tá? Então o que acontece? O Vitor Pereira ele abdica de um atacante aos 4 minutos, né, por uma lesão, mas não coloca né, o Giovani, então ele abdica de um atacante, deixando o Roger Guedes sozinho. O Roger Guedes não chutou uma bola no gol, chutou uma no gol. E ficou 5 caras de meio de campo. Que também acho que o Renato Augusto chutou uma ou duas e não fizemos mais nada. A gente foi dar o primeiro chute perigoso com o Giovani lá aos 40 minutos, 40 e pouco. E detalhe, gente, ele colocou o Ramiro e depois ele tirou o Ramiro. Então vamos lá, para vocês entenderem tudo isso que eu falei. Ele colocou o Ramiro no lugar do Mosquito para fazer sei lá o que, talvez da do Mosquito. E depois ele tira o Ramiro que ele colocou para botar o Giovani. Então ele poderia ter colocado o Giovani antes. Então o Vitor Pereira, porque assim, vou deixar uma coisa clara para quem me segue, que eu tenho e gosto de ter posições, tá? Se posicionar sobre um assunto. Eu não gosto de ficar em cima do muro. Eu acho que as pessoas têm que ter essa posição, o homem tem que ter essa posição. E a minha posição em relação ao Vitor Pereira, ao trabalho do Vitor Pereira, vou deixar bem claro, ao trabalho do Vitor Pereira é negativa. Eu não gosto do trabalho dele. E eu não gosto do trabalho dele justamente na parte de escalação de substituição. Raríssimas vezes o Vitor Pereira fez algo coerente em substituições. Em todos os meus vídeos em derrota do Corinthians, lógico, vocês não vão assistir todos, obviamente, mas eu citaria o do Cuiabá, lá no primeiro turno do Cuiabá, tem do Ceará, tem do Fortaleza. Se vocês verem, tá tudo lá registrado as vigarices que o Vitor Pereira fez em termos de escalação. Tá? Porque o fã do Vitor Pereira vai sempre falar assim: ah, elenco curto, ele levou a gente não sei aonde. Filho, deixa eu te falar uma coisa. Os jogadores do Corinthians, eles são bons jogadores e tem aí até ótimos jogadores. Então, por si só, você colocando o elenco nas suas posições, todo jogador nas suas posições, o elenco por si só consegue avançar. Não precisa de um técnico ultra foda para fazer
esse time do Corinthians jogar. Tá? Então se você coloca lá o Renato Augusto, o Roger Guedes, o Yuri, o Mosquito, o Gil, o Balbuena, você não precisa de muito lero-lero. Eles mesmos, tá? E muitos campeões que tem nesse elenco, jogam e levam o time para frente. E levam o time para outras etapas. Tá? O problema, gente, preste atenção você que é fã do VP. Eu quero que você entenda que o problema é justamente na hora de escalar. Pega esse jogo de hoje contra o Fluminense e pega esse exemplo que eu estou te dando do Giovani. Ou você acha que ficou certinho? Botar Ramiro, botar o Renato Augusto, o Duqueiroz, o Fausto, o Matheus Vital. Ou tá certinho isso? Para você tá certinho. Porque eu falo as coisas, mas eu mostro o que aconteceu. Você viu algum chute do Vital? Você viu algum chute do Ramiro? Você viu algum chute do Fausto Vera, do Queiroz? Cara, se você viu, você anota aí. Ó. Vi sim, aos 10 do primeiro tempo, aos 15 do segundo. Coloca aí pra mim se você viu algum chute. Eu vi um do Giovani que o Fábio defendeu. E um do Renato Augusto. Foi o que eu vi. Então eu não falo as coisas por um acaso. Eu falo as coisas que eu vejo. Então eu acredito no que meus olhos estão vendo. Eu não invento coisa. Tá? Então, a partir desse momento, quando o Corinthians fica lá com 5 na meiuca, e às vezes ele fica quase sem ninguém, né? Tem isso também, né? Quando fica com 5 na meiuca, o Corinthians não faz mais nada. Aí sai o Renato Augusto lesionado, e ele que não jogou contra o Santos. Sai o Balbuena lesionado. E depois sai o Fagner, né? Que hoje incorporou o estilo cavalo dele, né? Que deu pau em todo mundo. Também não sei como é que foi expulso. Acho que dessa vez, pelo menos, o Vitor Pereira foi esperto de sacar ele para não ser expulso. Então a impressão que eu tenho é que o Corinthians realmente, emocionalmente, né, psicologicamente, jogou a toalha. Obviamente que não fisicamente, está lá, presencialmente, tem que jogar por contrato, porque são funcionários do clube, mas psicologicamente já jogaram a toalha. É muito difícil você motivar um grupo quando você não tem mais nada a alcançar. Eu digo de troféu, tal, porque ainda tem vaga de Libertadores e dinheiro. Dinheiro, o vice, eu já estou quase dando como perdido, porque o Internacional ganhou, abriu, sei lá, 6 7 pontos, e eu já estou dando quase perdido. Agora é mirar o terceiro, só que o terceiro a gente tem o Flamengo e o Fluminense na frente, tá? Então a gente tem que abrir o olho para não terminar essa competição em quinto e sexto, que nem o ano passado, que poderia ser mais. Então, além da gente não ter nada, não aspirar mais nada em termos esportivos, eu digo, de título, tá difícil de motivar essa galera a conquistar premiação ou mesmo vaga, tá? Eu não vi a tabela, o que está faltando de jogo, mas eu vou destacar que a gente ainda tem que jogar com o Flamengo lá no Maracanã. Temos esse jogo com o Goiás, provavelmente, sei lá se vai ser no Serra Dourada dessa vez, 2 jogos fora. E o Corinthians costuma a perder fora. É um dos piores mandante não, um dos piores visitantes nesse campeonato. Então, a gente que não abre o olho não, senão nem G6 nós pegamos, tá? Para essa galera aí que fala, o Corinthians desde que começou o campeonato não saiu do G6, do G5, do G da casa do caralho, entendeu? É isso que nós estamos pleiteando, isso que nós estamos comemorando, estar dentro do G6, tá? Então, falando um pouco do jogo, o jogo foi isso. O Corinthians não atacou o Fluminense, porque não tinha como atacar, não tinha atacante. O Roger Guedes não jogou absolutamente nada, também não é culpa do cara. Né? Embora tivesse lá Ramiro, tivesse lá depois, né? O Juliano entrou, o Renato ainda jogou um pouquinho ali, ele não recebeu bola e era engolido lá pelos 3, 4 zagueiro, lateral, tudo do Fluminense. Um bom esquema tático que o Fernando Diniz montou e ele era engolido facilmente. Tá? Faz uma falta estrondosa o Yuri Alberto, né? Pela mobilidade, pelo entrosamento que ele já fez ali com o Roger Guedes. E a mesma coisa do outro lado lá, ainda que seja o Mosquito, também acaba fazendo falta. Então o Corinthians foi inócuo no ataque, né? Foi inócuo no ataque. E na defesa, eu vi uma falha do Fábio Santos lá no primeiro gol do Cano. Aqui esse cara aí, da onde ele chuta, ele faz gol.
né? Cara de 34 anos. Então, gente, os caras engoliram a gente. A verdade é essa. Engoliram, quase, fizeram mais um, né? Que estava impedido. Então foi muito fácil ganhar do Corinthians hoje. O Corinthians realmente estava muito cabisbaixo, muito abatido. Tá bom? O próximo jogo parece que é contra o Goiás. E aí, vamos ver aí onde que vai ser, tal. E cara, nós temos que ganhar, mano. Se não ganhar, aí. Puta que pariu, esquece essa merda aí também. Vamos lá pro G, não sei das quantas. Tá bom, gente? Então é isso. Se vocês gostaram aí, dá um cliquinho aí, curta o vídeo, se inscreva no canal que ajuda bastante o Rogerinho aqui. Tá bom, gente? Então fique com Deus.